Oi para todo mundo, mais um Perspectiva começando aqui na programação da TV Assembleia. Bom, o Perspectiva, assim como na semana passada, a gente trouxe um dos primeiros entrevistados do programa, isso lá em 2020, que foi lá em 2020, para a gente entender o que nós discutimos lá no começo e como que isso foi se projetando ao longo da pandemia. Agora passou, mas continuamos, infelizmente, em pandemia, com mais de 450 mil mortos, infelizmente. Algumas questões ainda continuam apertando. Outro tema que nós conversamos lá no começo do programa foi sobre os desafios da educação. Como que o ensino seria virtualizado, que seria até, acho que, a única ferramenta disponível para tentar, de alguma maneira, manter com as aulas dos estudantes. Por isso mesmo, nós vamos receber mais uma vez aqui no Perspectiva a professora doutora Daiane D'Antoneto Ritter. Espero ter falado corretamente. Professora, muito obrigado mais uma vez. Olá, Tiago, eu que agradeço conversar de novo sobre esse tema que ainda está tão importante, né? A professora Daiane, que também coordena a divisão de educação à distância lá da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e recebeu a certificação do Google em inovação em educação. Acho que não tem pessoa melhor para falar isso com a gente do que a professora Daiane. Professora, bom, primeira pergunta então. Acho que estão aí nos 14, 15 meses de pandemia. E nesse processo, nós passamos aí pela virtualização do ensino, né? Desses 14 meses, que avaliação a senhora faz? Você acha que essa virtualização conseguiu cumprir a sua missão? Olha, foram 14 meses aí árduos, né, para todos os profissionais da educação. E se a gente pudesse avaliar hoje, a gente não pode fazer uma avaliação generalizada, né? Eu acho que essa avaliação ela vai depender muito do contexto. Então, eu vejo que as universidades, né, pela infraestrutura tecnológica, pelo perfil dos estudantes e até pelo perfil dos docentes que já trabalhavam um pouco com tecnologias, eu acho que as universidades conseguiram se virar melhor, né, desde o início, embora muitas tenham suspendido atividades para pensar que estratégias iam adotar para a continuidade das atividades de forma remota, né? Mas as escolas da educação básica enfrentaram e ainda enfrentam muitos problemas, muitos desafios, né? Muitos alunos desapareceram aí do radar dos professores, das escolas, e a gente vê que os fatores principais, né, são acesso à internet, acesso a dispositivos móveis e computadores, o acompanhamento das famílias, né, ajudando essas crianças, esses jovens a estudar também, a própria autonomia de estudo das crianças, né, as crianças pequenas também sentiram muita falta do convívio, né, os professores nas classes de alfabetização também sentiram muita dificuldade, ainda sentem, né, com esse distanciamento das crianças da escola, do espaço escolar. Mas independente da etapa, né, todo mundo enfrentou esse desafio da inclusão digital, da formação dos professores e dessa organização de pensar uma estratégia que atendesse ao contexto, né? Então, por isso que essa avaliação ela precisa ser bem contextual de cada rede, de cada município, de cada instituição. Independente dessa avaliação mais contextual que a senhora falou, eu até falei no começo, ensino virtualizado, porque, pelo que a senhora já até explicou na última conversa nossa, existe uma diferença entre ensino à distância, né, a sigla é muito popular, o EAD, e o ensino virtualizado, né? A senhora poderia pontuar para a gente mais uma vez as principais características de cada uma, né? Parece que o método de cada uma é totalmente distinto. Sim, eu trabalho com educação à distância há 12 anos e posso dizer que o que a gente está vivendo não é educação à distância, né? Embora a gente ouça falar assim, agora tudo virou EAD, né? A gente está estudando EAD. Mas a educação à distância é uma modalidade, né, que tem diretrizes regulamentadas pelo MEC, e inclui uma série
de exigências, né, como o projeto pedagógico adequado, material didático, tutoria, estratégias de avaliação que sejam compatíveis, né, com a modalidade, o próprio uso de ambientes virtuais, né, e outras tecnologias que permitam o monitoramento, o acompanhamento, a interação e a mediação da aprendizagem online. Outro ponto importante da EAD é que ela requer polos de apoio presencial, né, onde os estudantes vão fazer as atividades presenciais, onde eles vão ter as aulas práticas, participar de grupos de estudo, avaliações, né, e outras atividades também. Então, os cursos EAD, eles têm sim um polo onde o aluno tem como referência aquele espaço que ele pode ter apoio para alguma dúvida que ele tem. E na pandemia, mesmo os cursos EAD que tinham esses polos, né, as universidades têm polos de educação à distância, os polos também tiveram que suspender as atividades, né, mesmo que fossem poucas, né, então a gente suspendeu, e quando a gente olha para o ensino remoto emergencial, como a gente chamou, como a maioria das instituições chamaram, foi uma estratégia adotada pelas instituições. A gente não pode falar que é uma modalidade de ensino, mas foi uma estratégia para dar continuidade às atividades didáticas nesse período de pandemia. E aí nós temos várias configurações desse ensino remoto, porque cada instituição, cada rede organizou de uma forma. Então, tem redes que conseguiram adotar ambientes virtuais de aprendizagem, né, como é o caso aqui da rede estadual, que fez a parceria com o Google Workspace, e criou todas as salas virtuais, né, capacitou os professores, né, então conseguiu criar uma infraestrutura de organização desse trabalho pedagógico online. Nós temos redes que optaram por trabalhar com materiais impressos, né, por não terem tido sucesso nas plataformas virtuais. Nós temos redes e instituições trabalhando com grupos de WhatsApp, com grupos no Telegram, com grupos no Facebook, ou seja, tentando manter o contato e comunicação com as crianças de alguma forma, né? Então, não existe uma regra sobre o que é obrigatório, não, né? A ideia é manter a comunicação e propor atividades em que os alunos continuem, de alguma forma, tendo esse vínculo com a instituição. Bom, então, pelo que a senhora falou, é mais uma virtualização mesmo, né? Pegamos aquelas reações que eram presenciais e tentamos virtualizar aí dentro do que é possível. Bom, professora, eu queria partir para um próximo ponto. Eu até fiz eu tinha ontem procurado esse dado, tem um dado do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aqui do Brasil. 1.800.000 estudantes, uma estimativa do IPEA, não tem nenhum eletrônico em casa. E mesmo tendo, mais ou menos uns 6 milhões, ou tem acesso precário à internet, ou não tem acesso nenhum à internet, né? É muito estudante. Nesse sentido, a senhora acha que o tratamento dado pelo poder público, a senhora citou o exemplo da Rede Estadual de Ensino, que até fez parcerias aí com o Google, se eu não me engano, também fez parceria com a Microsoft para que os estudantes tivessem acesso aí ao pacote Office. Mas eu acho que vai muito também de cada poder, né, de cada município, não dá para generalizar também, que cada caso é um caso, né, professor? Mas de maneira geral, a senhora acha que todo mundo não cansou, né, infelizmente? Não, infelizmente não. Embora todos os esforços tenham sido feitos, né, pelas redes, né, ninguém ficou parado esperando um milagre acontecer. Eu acho que todo mundo se movimentou, todo mundo se preocupou, sejam as redes municipais menores, sejam as redes estaduais, né, o próprio Ministério da Educação atendeu as universidades federais também com chips de internet, foram feitas várias parcerias para que os estudantes do ensino superior também tivessem acesso à internet para desenvolver as suas atividades, mas a gente não conseguiu chegar a todas as famílias, né, e a gente conversou um pouquinho isso no ano passado, né, que a pandemia, ela trouxe à tona uma desigualdade que já era existente na sociedade, né, então, embora todos os esforços tenham sido feitos, muita gente ainda
ficou de fora, muitas crianças não conseguiram acessar, né, por diversos motivos que a gente já viu aí em várias pesquisas e reportagens que foram feitas, né, de famílias que têm um único celular, tem 5 crianças para acompanhar as atividades, né, e esse dado que você trouxe do IPE, ele reflete bastante também uma pesquisa que já vem sendo desenvolvida há muitos anos pelo CETIC-BR, que é uma pesquisa TIC Domicílios e a TIC Educação, que mostra, sim, que a maioria da população tem algum acesso à internet, mas não tem um acesso de qualidade, né? Então, para a gente pensar num acesso que dê condições, né, dos estudantes assistirem vídeos, criarem coisas, atividades, né, desenvolverem documentos colaborativos, né, a gente vê aí uma série de ferramentas que são muito interessantes, mas que, em alguns contextos, simplesmente não podem ser utilizadas, né? A gente tem alunos na universidade que não conseguem assistir uma videoaula. Então, assim, muitas redes se movimentaram. A gente vê que eu vi exemplos de prefeituras que forneceram tablets com acesso à internet para todas as crianças da educação básica, né? A TV aqui no Campo Grande, por exemplo, a TV Reme foi criada, a TV Sede, várias transmissões também via rádio. Então, muitas estratégias foram criadas para que esses alunos conseguissem, de alguma forma, ter acesso às atividades, aos conteúdos, né? Mas, infelizmente, por conta das desigualdades que já eram existentes, a gente não conseguiu, mesmo com todas essas ações de inclusão digital, romper com as dificuldades que essas famílias já tinham. A senhora citou aí algumas desigualdades por parte da sociedade, dos estudantes também. Eu queria trazer, não sei se o termo é desigualdade, mas talvez uma dificuldade agora do lado dos professores, né? Eu lembro que nós tínhamos conversado que seria um desafio também para os professores, alguns professores que, pelo ensino ser presencial, nunca tinham tido nenhum tipo de contato com as tecnologias da informação e comunicação. Vou usar um termo, talvez não seja o mais adequado, mas os professores pegaram o jeito nesses 14 meses. Eu acho que começaram a pegar o jeito, Thiago. Assim, os professores e as professoras ralaram muito mesmo. A gente viu aí na internet, né, muitos memes, né, muitas críticas, enfim, que professor virou classroom influencer, virou youtuber, virou tudo. E eu acho que isso reflete um pouco, né, a gente foi forçado a entrar um pouco no mundo dos estudantes, né, que estão super conectados às redes, mas eu acho que as condições de trabalho dos professores foi um ponto crucial, né? Muitos professores também não tinham computador em casa, não tinham nenhuma experiência, não tinham formação, não tinham uma infraestrutura na sua casa para poder gravar uma aula, internet, enfim, os professores também sofreram com todo esse contexto em que eles precisaram continuar trabalhando sem nenhuma infraestrutura. Então, muitos ficaram bem desesperados, muitos adoeceram, mas, de fato, cada um fez o que foi possível com as ferramentas que tinham, né? E isso traz também um outro ponto, né, que a gente precisa ter condições, né, de acesso e de trabalho para que essa proposta tenha resultados positivos, todos, né, tanto os estudantes como os professores, todos os trabalhadores da educação precisam ter esse acesso. E, por outro lado, a gente também viu um movimento muito legal de colaboração online, muitos eventos, muitos cursos, muitas redes de colaboração. Então, quem já trabalhava com tecnologia, como eu, trabalhou ainda mais para poder ajudar aqueles professores que não tinham experiência, e isso foi muito bonito, né? Até hoje a gente abre as redes e tem convite todo dia para participar de alguma coisa, de alguma formação. Isso Então, que eu ia esse é falar um ponto agora. positivo. Essa formação continuada, acho que ela
ela vai se mostrar, já sempre foi importante, mas agora se mostrou ainda mais importante com um assunto novo relativamente, né? A formação continuada, ela, nesse período de pandemia, ela extrapolou bastante os muros da universidade, né? A gente viu movimentos, assim, independentes, né, de educadores, né, de professores e professoras que colocaram a sua cara lá na internet, né, abriram seus canais no YouTube e começaram a compartilhar experiências. Isso foi muito legal. E eu acho que esse é o tom que a gente quer, né, para a educação, que a gente vai ter nos próximos anos, né, de muita colaboração, de muita troca. E também as universidades abriram mais espaço para a formação continuada online, pelos meios digitais, né? Então, muitas formações eram restritas aos espaços físicos, presenciais, e, de certa forma, excluía muita gente que não podia participar naquele dia, naquele horário. Então, isso também é um movimento bem importante das universidades. Essa citou até, eu acho, uma característica da internet, das redes, dessas interconexões, essa troca de experiência, esse senso de comunidade que eu acho que é muito presente na internet. Professora, algum outro gargalo que a senhora tenha percebido aí nesses 14 meses que talvez a gente não tenha conversado? Olha, eu acho que a gente pode aprofundar um pouco mais a questão da formação de professores, né? Eu acho que esse é o nosso grande gargalo, pensando aí numa educação pós-pandemia, né? Eu acho que a pandemia evidenciou ainda mais que a gente não está formando professores para trabalhar com tecnologias, e isso precisa ser repensado pelas instituições, né, e cursos que formam esses professores. Eu acho que a gente precisa avançar nessa discussão, porque cada vez mais são exigidas dos professores, né, novas habilidades, conhecimentos, experiências que vão além dos conteúdos, né? Eu sempre brinco com os professores quando eu faço formação que conteúdo e informação a gente encontra na internet, né? A gente precisa de profissionais, de professores que saibam lidar com essa informação, com as redes, de trazer isso para o contexto real das crianças, né? De trabalhar com as tecnologias, com as diferentes mídias. As crianças precisam dos professores para ajudar eles a filtrarem todo esse universo, né? Ajudar a descobrir, ajudar a criar, compartilhar, né? Com responsabilidade, com segurança, com ética. Então, eu vejo que houve uma ressignificação do que é a própria aula, do que é o trabalho pedagógico, né, do que é aprender, e esse é um movimento que está só começando. Então, acho que o nosso gargalo hoje, pensando na educação daqui para frente, né, além da inclusão digital que a gente já falou, é a formação de professores. A gente, então, estamos torcendo aí para o avanço das campanhas de imunização. Aqui em Mato Grosso do Sul, os professores já pelo menos tomaram aí a D1, que é a primeira dose, né? Dependendo da vacina, até completar esse ciclo de imunização aí ainda vai mais algum tempo. Mas, assim, eu acredito que assim que pelo menos os professores tiverem a imunização completa, o poder público vai querer começar a voltar, nem que seja um sistema híbrido com as aulas, até que isso possa ser novamente presencial. Quando for presencial de novo, professora, essas ferramentas que todo mundo teve que aprender a lidar, dá para continuar usando no ensino presencial? Dá para articular estratégias ou adaptar métodos para que isso continue quando tudo voltar a uma certa normalidade? Eu acredito que sim, né? Você mencionou um ponto importante, que é a questão da educação híbrida. Eu acho que a aprendizagem híbrida é um caminho sem volta, né? Mas o híbrido, né, não é o professor lá na escola dando aula para um grupo de alunos que assiste lá em casa em tempo real, né? Não é reality show da sala de aula. Então, é preciso definir, né, o entendimento do híbrido para a gente analisar também se isso vai dar certo ou não, né? Transmitir aula para o estudante em casa não é híbrido. Encher um ambiente virtual de conteúdos e atividades também não é híbrido. Então, o blended learning, como é o termo em inglês, é uma proposta
que tira bastante o foco do professor para uma aprendizagem mais colaborativa, que explora diversos espaços, sejam eles físicos ou virtuais, espaços grupais, espaços individuais, são diversos espaços de aprendizagem que a gente não está acostumado a trabalhar na nossa sala de aula tradicional, todo mundo enfileirado, ouvindo o professor. Então, dentro da proposta híbrida, nós temos diversas metodologias de trabalho, que envolvem também exposição, mas envolvem pesquisa, envolvem criação, metodologias ativas, exploração do conteúdo em diversos suportes de mídia, né, vídeo, texto, áudio, infográfico, memes, tirinhas, né? Então, o principal desafio do híbrido é ressignificar esses espaços de aprendizagem e também o próprio papel do professor e dos estudantes, né? E isso requer uma mudança cultural. E sendo bem sincera com você, eu acho que a gente está um pouco distante, né? Porque a gente ainda não conseguiu universalizar o acesso à internet, né, para os estudantes. E essa mudança cultural, ela leva tempo, ela requer formação, ela requer uma série de estratégias. Mas eu acho que a gente está caminhando, e aí num retorno chamado de híbrido, dependendo do que for o híbrido, a gente vai sim sentir necessidade de trabalhar com essas diversas estratégias. Eu acho que a gente não vai mais voltar para aquela sala de aula em que o professor fala e os alunos escutam sempre. Então, acho que, acima de tudo, agora pensar, como a senhora falou, planejar o futuro para a gente aproveitar que essa situação ocorreu, do ensino virtualizado, do contato com essas ferramentas todas, para promover um novo modelo de educação ou aprimorar, né, professora? Eu acho que a pandemia tensionou bastante essas discussões, né? E eu acho que a comunidade educacional do mundo inteiro está revendo seus sistemas, revendo suas metodologias, revendo suas estratégias. E eu acredito que a educação pós-pandemia, ela vai ter bastante do virtual e ela vai ter uma ressignificação do momento presencial. Eu acho que o presencial, a gente dá muito valor para ele agora, no sentido de que ele não vai ser mais um espaço de transmissão de informação e de conhecimento, ele vai ser um espaço de colaboração, de troca, de criação, de resolução de problemas, enfim, vai ser uma outra dinâmica de trabalho que favorece, né, com a presença, com a troca ali, no contato físico. Isso é bem interessante a gente pensar para o futuro. É isso aí. Bom, para quem acompanhou a nossa conversa aqui na TV Assembleia, nós acabamos de conversar com a professora Daiane D'Antoneto Hittner, que é diretora da Divisão de Educação à Distância lá da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pesquisadora, super certificada pelo Google como uma grande inovadora da educação. Professora, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Thiago, e se o pessoal que estiver nos assistindo quiser saber um pouco mais dos projetos que eu desenvolvo aqui na universidade, quem estiver precisando também de algum apoio de formação, a gente tem várias ações sendo desenvolvidas, e eu posso deixar meu Linktree para você colocar na descrição do vídeo depois. Qual que é? É o Linktree/Daiane Hittner. Ok, a gente vai colocar lá depois para todo mundo poder acessar também, quem tiver interesse. Bom, professora, mais uma vez, muito obrigado. Esse foi o Perspectiva aqui na TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Lembrando que você acompanha a íntegra desse programa e de todos os outros já feitos lá no YouTube, basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Também estamos na programação do canal 9 do Cabo, em Campo Grande, e também lá em Dourados. Muito obrigado para todo mundo, sigam se cuidando, sigam usando máscara se precisar sair de casa. Tchau!